isso que eu vi. Não. Esse indivíduo, a pessoa que faz isso e tantos outros, aqui a gente faz referência àquelas histórias, são indivíduos deformados. Indivíduos que não têm nada mais daquilo que caracteriza, ou tem muito pouco daquilo que caracteriza o procedimento civilizado de um ser humano. Mas eu não entendo que a recíproca deva ser, que a gente deva aplicar de modo assim tão precipitado, talvez, a plena de morte. Eu estarei de acordo com o plebiscito, disse o senhor. Interessante é que o professor Enéas, ele não perde, está aqui com o reloginho dele, ó. Só que aqui o senhor tem mais de 15 segundos, professor. Fique tranquilo, o senhor tem vários segundos. Muito obrigado. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, o senhor disse em dado momento que, como ser humano, né, se tivesse uma filha estuprada, não teria dúvida. Naquele instante. Exatamente. Então, aqueles que propõem a pena de morte legalizada, com um julgamento e com o direito de defesa, eles fazem isso exatamente para impedir que um cidadão, levado pela ira, pela justa revolta, acabe ele praticando o ato e tendo então que responder a um processo. Quer dizer, a pena de morte é também uma defesa para impedir que o cidadão, que não vê outra pena para aquele que estuprou a filha dele, né? É por isso que costumam dizer, né? Que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, aquele que vai praticar um ato desse, não, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado e vai ser condenado à pena de morte. Mas se ele... Só uma parte. Veja bem, a lei não foi feita para punir o culpado. A lei foi feita para proteger os inocentes. É verdade. À medida em que o indivíduo pratica esse tipo de ato, é necessário que a lei proteja os inocentes, mas proteja deste indivíduo que é chamado de ser humano. Erradamente, porque é um monstro. O indivíduo que violenta uma criança, entende? O indivíduo que estupra uma criança, o indivíduo que sequestra, que não tem nenhum respeito pela nossa juventude e traz o vício tóxico para os nossos jovens, esse indivíduo não tem nenhum respeito, não pode ser considerado ser humano. Embora a lei... Mas ele é. Eu vou dar só o nosso telefone daqui, porque a discussão, se o senhor puder colaborar e quiser também fazer suas indagações ao nosso companheiro doutor Enéas, 273-1313. Aliás, ele diz que eu ligo para ele tarde. Eu ponho até o relógio para despertar tarde, porque quando ele atende, eu já sei que ele atende. Enéas, eu digo a ele. Entendeu? Outra coisa, é importante, o doutor Enéas é médico, é professor de medicina, é professor de física, não é isso? De matemática, um homem muito culto. Então, quando ele me disse que a opinião dele não era muito favorável, não era por isso que eu ia deixar de consultá-lo. Não, aqui é um programa livre, é uma tribuna livre, em que nós debatemos todos os pontos de vista. Agora, como ele vai influir em milhares de pessoas, nós gostaríamos que ele repensasse. Quando não houver dúvida nenhuma sobre a prática do crime, quem praticou, a coisa de 4, 5 meses, um indivíduo, usando de um ardil aqui em Copacabana, deu um sorvete a uma menina de 11 anos, a menina... 4 anos. 4 anos. 4 ou 9... Era um bebê, era um bebê ainda. Levou a menina para o aterro, violentou a menina, depois esganou a menina, claro, esganou com as próprias mãos, e depois tirou a barba para disfarçar a sua fisionomia e voltou a Botafogo. Não havia dúvida nenhuma, ele tinha feito a barba no barbeiro, o barbeiro reconheceu, o dono do bar o reconheceu, a mãe, a responsável da menor, a reconheceu, quer dizer, estava ali um crime monstruoso, não é? E confessou, eu vi na televisão, praticamente rindo, como se não fosse nem com ele. Então, num caso como esse, se o senhor, claro, o senhor já disse, se o senhor fosse o pai dessa criança, o senhor ia partir de qualquer maneira. Então, antes que o particular tenha que fazer isso, eu e o Sivuca, quando nós defendemos, nós somos contrários ao negócio de esquadrão da morte, contrários a essas mortes que andam aí, mas somos favoráveis à pena de morte legalizada. O próprio Código Penal diz o seguinte, que é excludente de criminalidade, ou seja, não há crime quando o indivíduo pratica o fato em legítima defesa. É a legítima defesa da sociedade. Imaginemos que essa menina, que tinha na época 4 anos, fosse dada a ela um dom divino naquele momento, de ser possuída de uma força extraordinária. Como é que o senhor acha que ela reagiria a este monstro, que insistem muitas pessoas em chamá-lo de ser humano? Para mim não é ser humano, é um monstro. O indivíduo faz isso com um bebê. Olha, eu fui assistir a autópsia dessa criança. Fui lá no IML. A criança ainda tinha órgãos de bebê, ainda não tinha passado da fase de bebê para a infância. Só quem não assiste uma monstruosidade dessa é que pode ficar Professor Enéas está aqui até... O senhor é médico. Com o senhor a palavra. Os senhores me põem diante de uma questão de uma complexidade extraordinária. E eu tenho que reconhecer que, de quando em quando, a onda de revolta, ela também chega a mim como cidadão, sem dúvida nenhuma. Eu seria ingênuo e mentiroso se discordasse do que o senhor está falando. Há realmente uma monstruosidade dessas pessoas. Mas a questão é mais ainda... Eu tenho a impressão
e aí é uma impressão, eu não sou autoridade no assunto e já disse diversas vezes isso, que o Código Penal poderia ser reformado. Veja o senhor, não faz sentido que esse cidadão que cometeu esse crime seja preso e logo a seguir seja posto em liberdade. Isso é um absurdo. Há tantas falhas no Código Penal que eu tenho a impressão que a simples correção imediata dessas falhas, quer dizer, o indivíduo, e a correção também do sistema penitenciário, quer dizer, ou seja, que todo o sistema em que a sociedade está mergulhada sendo corrigido, eu tenho a impressão que fatos desse gênero ocorreriam em muito, não digo que zerassem, porque eles não estão zerados também lá nos países onde há pena de morte. Ninguém tem essa pretensão, a não ser que minta um mentiroso sujo aí e diz, olha, vou acabar com a violência em 6 meses. Aí o nariz cresce, que tira uma de Pinóquio, mas não consegue, não é? Mas diminuir-se-ia muito esse índice se, quero crer, houvesse uma reformulação mesmo em todo o sistema, que é o sistema penal. Eu insisto na tese, ao conceder por minha livre e espontânea vontade o direito da pena de morte, a meu ver, vamos voltar depois, vai dar licença, nós vamos ao comercial que eles já estão fazendo, claro. Mas vamos voltar depois a esse assunto. O senhor e está também... me pensando para eu... Não, ao contrário, o senhor é um homem de uma rara cultura, de uma grande inteligência, um homem aberto ao diálogo. E de uma velocidade ímpar para transmitir os seus pensamentos. Exato. Então nós vamos para o intervalo, mas antes queremos agradecer Pisos e a... É isso aí. Agora nós vamos ouvir. Aliás, tem mais algumas perguntas aqui. Ronaldo Tempone, da Rua da Liberdade. Quando o Saboia vai sair? Pelo que ele disse no dia 31 desse mês. A não ser que seja mais uma brincanagem, seja mais uma mentirinha. E o Elias já falei que já identificou a cabeça do tal sujeito. Mas, doutor Aliberti, parece que Estão chegando perguntas aqui para o nosso amigo doutor Enéas. Lúcia do Leblon, para o Enéas. Ela pede para fazer uma análise deste novo Plano Brasil Novo. Nós vamos fazer o seguinte, a questão da pena de morte, nós vamos convidar o professor Enéas para outro programa, a fim de que ele possa também abordar essas perguntas sobre lei de economia e Plano Brasil Novo. Professor Enéas, todos nós sabemos que a segurança não é só a questão de polícia no sentido pega ladrão, mas é também no sentido de transporte, no sentido de casa própria, no sentido de comida, alimentação. Então este plano procura impedir os aumentos nos supermercados. Eu estive no supermercado ontem com a minha esposa e já vi algum desabastecimento no supermercado. E li até que é possível que haja alguns aumentos. Hoje, por exemplo, a cerveja aumentou. Ontem ou anteontem o pãozinho passou de R$ 1,90 para R$ 3,20. Então, como o senhor vê, eu gostei do plano no seu quase todo. Eu só não gostei de saber que aqueles indivíduos que amealharam grandes fortunas e muitas vezes até especulando, podem tirar 20%. Por exemplo, eu li no jornal que o Hermílio de Moraes tem 1 bilhão de cruzados, 1 bilhão no curto prazo, no fundo de curto prazo nominativo. Então ele poderia tirar 200 milhões. Ora, quem pode tirar 200 milhões, evidentemente terá muita facilidade para vencer 1 ano e 8 meses, o que realmente não acontece com algumas aposentadas. Sei que o governo já está tratando disso para impedir esse desajuste e que os bancos não estão colaborando, ao contrário, alguns estão até sabotando. Mas, em homenagem à dona Lúcia, fugindo um pouco, qual é a sua opinião? Está aqui, com a letra dela, um presente para o senhor. Como é que o senhor vê isso? Muito obrigado, dona Lúcia, pela frase e pela satisfação. Ela lhe manda até um abraço aí. A satisfação que a senhora declina aqui, estar observando novamente o nosso pronunciamento. De estar assistindo ao pronunciamento. Eu queria dizer o seguinte, cabe a todo cidadão brasileiro agora evitar, no máximo, fazer qualquer tipo de pressão. Essa é a minha opinião. Em tendo sido deflagrado um processo dessa monta, é fundamental que ele dê certo. É fundamental, porque se não der, vai ser muito pior. Muito pior. Estamos torcendo para dar certo. Então, é preciso que dê certo, claro. Agora, essa é uma questão. Outra é um aplauso cínico, veja bem, sem que seja feita nenhuma consideração sobre o que está aí ocorrendo. Eu discordo, já disse também para o senhor Aliberti, se ele me convida, sabe exatamente o que eu vou dizer, eu discordo, perdoe-me os senhores cidadãos, do modo como a coisa é apresentada. Tem-se a impressão que os culpados pelo caos em que o país se encontra ainda, se encontrava e se encontra, que os culpados são cidadãos de classe média. Eu discordo totalmente disso. Uma pessoa que tem uma conta num banco, uma conta, e tem há N pessoas aí que podem testificar o que eu estou dizendo. Uma conta com 130 mil cruzados não é um indivíduo rico, de forma alguma.
Para uma pessoa de baixíssima renda que ganha um salário mínimo, a análise é sempre difícil, né? Porque ela olha para todas as pessoas acima de 200 mil como todos sendo ricos, mas isso não é verdade. Há patamares distintos e distintíssimos, né, de riqueza. Então essas pessoas com mais de 120, 130 mil foram tremendamente apenadas, né? E não penalizadas, como ele diz toda hora, por ignorância específica do vernáculo. Então, apenadas. Essas pessoas, vejam, essas pessoas ficaram de uma hora para outra sem poder ter os seus recursos em mão. E eu não aceito, e terão que provar isso em juízo, daqui a pouco as autoridades, que haja constitucionalidade na interferência daquilo que é uma coisa muito íntima da pessoa, que é a sua conta corrente. Que o governo lançasse mão do over num percentual que cabia a ele mesmo decidir perfeitamente, uma vez que, através do overnight, compram-se papéis do governo. Papéis, quer dizer, era uma transação de alto risco, todo mundo sabia. Mas também assim, ainda digo que cidadãos de classe média faziam isso como defesa, eles não tinham mais o que fazer. Quer dizer, a medida pegou o joio e o trigo, pegou tudo junto. E se ela der certo, ótimo, e ela tem que dar certo. Eu não estou dizendo aqui que se lute, também porque não há como lutar. Também porque é tolice querer lutar. Aí está estabelecida a medida e o que deve ser feito... Eu ouvi um deputado dizendo, inclusive, na discussão de alguns líderes, que ela devia ser exatamente assim, ela devia ser seletiva. Ainda hoje, aqui na estação, um cidadão de nome Luiz Alexandre da Costa me mostrou uma ação revisional que ele ganhou na Sexta Vara Civil, porque sendo aposentado, ele estava ganhando aposentadoria menor do que ele merecia. Então ele lutou anos a fio na justiça e ganhou a revisão. E o INPS, então, depois de muitos anos, pagou. E ele precisando comprar remédio, quando ele pegou o dinheiro, foi e colocou no Banco do Brasil. E agora ele não pode tirar. E ele colocou porque era uma maneira de se defender. Exatamente. Ele defendeu. Qual nós tê-lo ia feito se tivesse recurso? Estava cheio de remédios. Tá? Não, eu acredito, veja o senhor, que a medida ela foi tomada de modo drástico e é natural que haja uma ou outra revisão. Por outro lado, Sua Excelência o Presidente da República quer que o processo seja aprovado como um todo, né? Como um todo, como um bloco. O que, quero crer, está criando uma série de situações de difícil solução. Pessoas que não têm alta renda. Bem, o senhor concorda, e eu acho que sim, né? Acabar com o cheque ao portador foi muito bom. Sem dúvida. Acabar com a especulação, acabou com o fundo ao portador, com a promissória ao portador, não é? Agora, devia ser mais rígido exatamente naquele que viveu da especulação e ser um pouco mais seletiva. Mas, no todo, o plano é bom, vamos torcer por ele. Claro, eu sou inteiramente a favor de uma legislação severa na lei de economia popular. Sem dúvida. E, aliás, acho que alguns fiscais da SUNAB erraram ontem, porque multaram o supermercado, mas esqueceram de chamar a polícia para levar o dono e o gerente do supermercado para a delegacia para serem autuados. E a lei manda prender também o dono do supermercado, e não apenas aquele que está lá embaixo vendendo, porque é preciso autuá-lo em flagrante, porque não há fiança e vai para o xadrez. Concorda? Concordo. Eu só queria amarrar uma coisa, né? Deixar bem claro. Então amarra. Porque está errado dizer-se, de forma tão bonita na televisão, que não houve confisco. Espera aí. Eu insisto, uma conta bancária que eu tenho ou qualquer cidadão tem é algo particular. É algo que ele maneja e não está fazendo isso com o governo. Eu não consigo aceitar que haja o direito do poder constituído, a não ser de acordo com aquela tese que eu defendo sempre, de que todo Estado é uma ditadura. Aí sim, ele sendo assim, que o governo tenha o direito de ir lá na conta particular do indivíduo lá e apropriar. Eu não aceito. Depende da conta. A conta particular, ele com um banco privado. Se a conta particular está provada que esta conta foi amealhada na base da especulação e da fraude, eu sou inteiramente favorável até que ele confisque mesmo. Com a palavra, confisco. Um minutinho, mas não houve discussão prévia quanto a isso, não. Todas as contas, todas foram remuneradas. Eu tenho a impressão que se houvesse uma discussão prévia, o sucesso não seria. Sem dúvida também. Eu só quero dizer que... Mas o governo está disposto a ir consertando, ele já está admitindo. Mas nós vamos voltar aqui, professor, não só isso, com uma pena de morte. Sabe por quê? Estão chegando várias perguntas querendo a volta à pena de morte. Abraço para o Sivuca, falar mais sobre a pena de morte. Pena de morte. Claro. Pena de morte. O remédio não é fácil. Não, remédio. Outro, Sivuca. Dar um... O quê? Dar o quê? Prosseguimento com mais detalhes a respeito dos hóspedes do Hotel Paraty. Não é Hotel Paraty, é o Hotel dos Pescadores em Paraty. Ele trata muito mal os hóspedes, inclusive alguns que são membros da ALAN, uma sociedade funcionários da Petrobras, e que não sabe por que ele está praticando o inadimplemento contratual. À medida que os hóspedes chegam ali, ele expulsa, simplesmente expulsa. E disse que argumentou o seguinte, que um rapaz de 6 anos, meia dúzia, um rapaz de 6 anos de idade empurrou a filhinha dele de 5. E por isso ele não permite mais a entrada dos hóspedes que estão ligados ao ALAN. E tem uma outra aqui,
é de Vitor, esse Vitor Jacarepaguá. Ah, Romeu Russo. Diz ele o seguinte, Romeu Russo da São Luís Gonzaga. Por que os traficantes preferem os menores para trabalhar? É óbvio, Claro. o menor é inimputável. Consequentemente, fica muito mais fácil para ele lidar. O menor não tem vontade própria, o menor não se autodetermina. Consequentemente, ele é conduzido a exemplo do que aconteceu com aquela menina. E aí está um aspecto, professor Enéas, em que eu também sou a favor da pena de morte. Aquele que veio, eu trabalhei na delegacia de entorpecentes e saí de lá com a minha pressão elevada, de ver o número, é verdade, o número de jovens viciados com esses canalhas que não têm o menor respeito a ninguém, que vendem tóxico na porta de colégio, que vendem tóxico entre as balas, que vendem tóxico com o pipoqueiro, quando não é o próprio falso pipoqueiro, não o pipoqueiro, porque o pipoqueiro vende pipoca, o falso pipoqueiro, e aqueles que usam menores no tráfico de entorpecentes. Estes deveriam ser condenados à pena de morte. Aliás, o presidente Bush dos Estados Unidos pediu agora ao Congresso, exatamente para, aliás, pediu a todas as câmaras estaduais também, porque lá a legislação não é como no Brasil. Olha, o Luiz Carlos de Vila para Isabel, que a pena de morte seja mais severa. Luiz Carlos de Vila Isabel disse que a irmã dele foi roubada do carro, lá no estacionamento. Pena de morte, peraí, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Pena de morte. Mas é o povo desesperado. Veja bem, o povo efetivamente já está desesperado. Já não acredita mais numa outra medida, porque eles entendem o seguinte, instalada a violência, somente a contra-violência resolve. E diz aqui o Carlos de Madureira, Sivuca, bandido bom é bandido morto. Pena de morte para esses caras. É isso aí. E antes de terminar, eu quero fazer daqui um apelo aos assessores do presidente que estão gravando vários programas sobre o plano e levam a eles sugestões. É que os preços em 45 dias subiram 700%. Então não adianta voltar só até o dia 16. Eu sei que é um esforço, mas é... Não, é dia 16. É dia 16. Então é preciso que eles retornem a um mês atrás, porque senão o povo vai pagar esta inflação, esta subida dos preços. Aliás, a energia elétrica, eu ouvi agora o Cataldi falar, também subiu 30 e poucos por cento. Mas no todo, professor, o senhor concorda, nós todos concordamos que pelo menos 95% o plano é abrangente, ele é muito bom e, sobretudo, tinha que ser feito assim, sem vazar. Senão a pessoa corria lá e tirava o seu dinheiro. Agora vamos rezar, vamos torcer para que dê certo. Como diz um amigo meu, o Iatolá do Uruguai é que não gostou, porque ele disse que meteram a mão no bolso dele, que tiraram o dinheiro dele. É porque ele devia estar cheio do dinheiro e agora não vai poder mais dar cheque ao portador. Diz que a maior parte da fortuna dele estava lá no Uruguai e na Austrália. É pena que não tenha lá também um plano como esse. Professor, muito obrigado por sua vinda aqui. E para se despedir, que nós estamos em cima da hora. O microfone é seu, para se despedir. Não, muito obrigado ao convite. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado aos telespectadores. Segue Rio, gente.